Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aos destaques desta edição do Jornal Nacional. El Niño, o mais forte já registrado. O fenômeno atingiu o Oceano Pacífico e causou alterações climáticas. Isto causa aquecimento dos oceanos e altera o clima do mundo todo. Patrícia, o maior furacão do mundo, chega à costa do México. Após devastar a costa do México, não há indícios de morte. Este furacão chegou ao continente e, ao atingir regiões montanhosas, começou a perder força. Estados Unidos, a maior tempestade de neve já registrada no país. A tempestade ocorreu em Nova York, obrigando moradores a não saírem de suas casas. Escolas, transporte público e metrô foram interditados. Em Porto Alegre, Rio Guaíba tem a segunda maior cheia já registrada na sua história. Após grandes índices de chuva, o rio registrou 2,93 metros de profundidade. O avanço das águas do Guaíba preocupa moradores da Zona Sul. Tornado de Oklahoma, o de maior diâmetro já registrado nos Estados Unidos. O tornado tinha 4,2 km de diâmetro. E ventos de até 475 km por hora. Começa agora o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Alertado no dia 13 de agosto de 2015, fenômeno meteorológico El Niño é maior dos últimos 65 anos. O El Niño começou em março de 2015 e espera-se que dure por um ano. Autoridades da Austrália alertou que será forte e substancial. Com este fenômeno ocorrendo, o sul dos Estados Unidos e a costa leste do continente americano podem ter níveis de precipitação acima do normal. Falamos agora com o nosso correspondente Enzo Manfron. A corrente do El Niño ocasiona a elevação da temperatura das águas dos oceanos. Neste caso, ocorreu no Oceano Pacífico. Águas da superfície se aqueceram. As consequências estão acontecendo e ainda estão por vir, como, por exemplo, o alto índice de chuvas na região sul do Brasil. E ainda podemos ter grandes períodos de seca ocorrendo pelo continente americano. No dia 23 de outubro de 2015, o maior furacão já registrado na história atingiu a costa do México. O furacão Patrícia chegou ao estado de Jalisco por volta das 21 horas e 10 minutos no horário de Brasília. O furacão atingiu a cidade de Cuixmala com velocidade máxima dos ventos de 270 km por hora e avançou por Porto de Manzanillo, com ventos de 325 a 400 km por hora. A reportagem a seguir é do nosso correspondente Enzo Manfron, diretamente dos destroços que o furacão deixou no México. O governo do México deixou as áreas ameaçadas pelo furacão em estado de alerta e, com a ajuda da Proteção Civil, manteve a população calma e ajudou a proteger os moradores destas áreas. Após isso, o governo avisou a população que as chuvas seriam intensas nas próximas horas, o que logo em seguida causou pequenos alagamentos. Ocorreu em janeiro de 2015 a maior tempestade de neve da história dos Estados Unidos. A nevasca aconteceu principalmente na costa do estado de Nova York. Lá, o transporte público, assim como o metrô, foi interrompido. Também por causa das tempestades e da grossa camada de neve, as escolas foram interditadas. A tempestade foi chamada de Juno e veio com fortes ventos de aproximadamente 120 km por hora. Os impactos foram sentidos também no tráfego aéreo, pois milhares de pessoas tiveram seus voos cancelados. A reportagem que você verá agora é do nosso correspondente, que foi gravada no dia do acontecimento em Nova York. A grande tempestade de neve para a vida dos nova-iorquinos, pois grande parte dos estabelecimentos estão fechados e as pessoas não saem de casa por causa do frio, dos fortes ventos, das tempestades e também da grossa camada de neve, que tinha previsão para alcançar até 30 centímetros de espessura. O estado declarou estado de emergência em várias regiões, inclusive Manhattan e as regiões de Long Island. E após o intervalo, você verá ainda a enchente do Rio Guaíba, no sul do Brasil, e o tornado que passou pelo estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Isso mesmo, Cristina. Olha, e eu adoro falar do ômega 3 Top Term, gente, que este aqui é o legítimo ômega 3. O ômega 3 traz inúmeros benefícios para o organismo, faz maravilhas no nosso organismo. 0800 770 7900. Mas tem que ligar agora, tá? Já. Caixa
aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Bom dia. Bom dia. Me vê 200 gramas de presunto, por favor? Pois não, mas qual é a marca que a senhora quer? Vou levar você. Uma que começa com S. Termina com A. Termina com A? Sadia. Seara, lógico. Isso. Experimente o presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. No dia 17 de outubro de 2015, o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, teve a segunda maior enchente já registrada na história. Isso aconteceu após uma forte chuva na madrugada do mesmo dia e deixou parte do cais alagado. O rio atingiu a maior marca dos últimos 74 anos, que foi 2,93 metros. E os mais atingidos por enchente são os moradores das ilhas que estão situadas no meio do rio, sendo que a maior enchente já registrada no Guaíba aconteceu em 1941. Falamos agora com nossa repórter Cleudilúcia Maria. Boa noite, Cleudilúcia. Boa noite, Bonner. Boa noite, Fátima. A equipe de defesa civil de Porto Alegre está auxiliando as famílias que sofreram com a enchente. E segundo os dados da Defesa Civil, são 146.949 pessoas afetadas em 100 cidades e mais de 34 mil residências foram danificadas. Com isso, foi assinado pelo governo do estado um decreto de emergência para estas áreas. O governo Infelizmente nós perdemos a conexão, mas assim que conseguirmos restabelecê-la, nós voltamos a falar com a nossa repórter. E na semana, no dia 4 de junho de 2013, o tornado de maior diâmetro já registrado nos Estados Unidos atingiu o estado de Oklahoma. O tornado tinha 4,2 km e ventos de até 435 km por hora. Este foi um tornado de categoria 5 na escala Fujita, e de acordo com o escritório médico legista, cerca de 18 pessoas morreram, dentre elas 5 crianças, e outras 6 continuam desaparecidas. Entre os mortos estão 3 caçadores de tornados do canal Discovery Channel. Falamos agora com o nosso correspondente Enzo Manfron. As autoridades lançaram advertências de fortes inundações e tempestades no centro dos Estados Unidos. Assim, com a passagem do tornado por Oklahoma, além de mortos, deixou pelo menos 70 pessoas feridas. Este tornado ocorreu 2 semanas depois de outro, também de escala 5 no mesmo estado, somando-se cerca de 17 tornados que devastaram grande área de Oklahoma e deixaram 210 mil casas sem energia elétrica. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Errou! Tá bom meu bagulho? Meu cabelo tá bom, querido? Olá, boa noite. Oceano Pacífico e capaz. Oceano Pacífico e eu... Merda, esqueci. Ter força. E aí ela fez só pra mostrar pra todo mundo que vocês continuam com a mesma pantufa e o mesmo tênis. O de maior... Diâmetro. Elinho é o maior já... Ai meu Deus, eu tava certo! Tô na TPM aqui. A casa. O El Ninho é o maior já registrado no mundo. O correspondente Enzo Manfron, diretamente dos destroços que o furacão deixou. Olhem pra mim. Não, Laís, fica uma jornalista de verdade. Foi. Eu vou tirar uma fotinha de vocês pra pôr ícone. Laís, tem que ser séria. Ícone? Sério, para. Os dois sérios. Enchente do Rio Guaíba, no sul do Brasil, e os... Ai! Tornado, querido. Tornado, não... Para de rir, merda. Eu vou bater aqui. Ah, não. Que vez? Forte daí. Vai. Então, mas 4 de julho de 2015, o tornado de... Ah, é. 2013, eu me buguei um pouquinho.
decorrente do El Niño, estabelecimentos estão fechados. As autoridades lançaram Os fones. prostituta. Nossa, velho, os tetas dele. Não faço carão porque... A equipe da Defesa Civil de Porto Alegre está auxiliando... De outra forma? Não dá, Enzo. Tem que ter sapato. Errou! I'm an albatross. I'm an albatross.